Então, aula número 8, alterações circulatórias 1, da professora Raquel, do bloco 3. A gente vai falar sobre congestão hepática, do ponto de vista morfológico, hemorragia intersticial, é uma redundância, né? Toda hemorragia na interstício, não existe hemorragia dentro de vaso. No caso, um rim, uma situação bem interessante, né? Que a gente vê bastante na prática de patologia em laboratório de hospital, edema pulmonar e a congestão tubária, né? São aqueles aspectos da primeira aula que ela mostrou, que parecem bastante simples, mas são situações, às vezes, bastante complexas, que envolvem uma série de doenças associadas, né? A gente tem que pensar sempre naquele aspecto de contexto. Então, o que a gente tem, né? Na congestão hepática, a gente vai ter duas apresentações, e isso era uma coisa que os alunos ficavam, às vezes, muito preocupados, ia cair assim, aguda ou crônica. De uma maneira geral, não é exigido de vocês diferenciar. Tá? Então, primeiro a gente vai ver a aguda, depois a gente vai ver a crônica, e qual é a grande diferença que tem entre essas duas, né? O que é congestão? Qual é o conceito de congestão, né? Hiperemia é quando vocês têm um processo de estase, uma maior concentração de sangue num determinado período de tempo, dentro do leito arterial. Né? Então, ela é considerada ativa, ela é quente, né? Ela tem aspectos avermelhados externamente, quando na pele, que é o rubor facial. Lembrar que o ser humano é o único animal que fica ruborizado, especialmente quando faz sem vergonhices, que é bom, né? Mas também fica, às vezes, ruborizado frio, e eu falei para vocês uma doença, né? Uma situação em que o rubor não é bom, que é a situação de rosácea. Rosácea é um rubor persistente, relacionado a dano endotelial e com alterações circulatórias sistêmicas. Na congestão, diferente, então, da hiperemia, a gente tem alterações no leito venoso, ela é considerada passiva, e ela geralmente leva à diminuição da temperatura do órgão. Então, um órgão tem uma tendência, quando é extremidade, a ficar mais frio do que o restante do corpo. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma congestão hepática, né? Congestão hepática acontece frequentemente em situações clínicas relativamente comuns, principalmente insuficiência cardíaca do lado direito, em que vocês vão ter um represamento do sangue em direção ao leito venoso, e aí vocês têm o fígado como sendo um órgão, né, bastante alterado, inclusive na palpação ele vai aparecer abaixo do rebordo costal. Eu não sei se tem alguém tentando entrar, mas eu não estou vendo o nome. Tá? Ele vai aparecer abaixo do rebordo costal, com as bordas mais arredondadas, aumentado de volume, e macroscopicamente, no caso de uma necrópsia, um fígado habitual pesa 1.200, 1.300 gramas numa mulher de 70 quilos, num homem de 75, 80 quilos, ele vai pesar em torno de 1,5 kg. Tá? Ele vai começar a pesar acima de 2 quilos, às vezes 3 quilos, 5 quilos. Ele pode chegar a volumes fantásticos, simplesmente por represamento de sangue. Aí isso é bastante importante. Então, situações insuficiência cardíaca e hipertensão do sistema porta, em situações, por exemplo, de cirrose, né? Pela fibrose entre os espaços portas, diferente da cirrose cardíaca que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Cuidado com essa pegadinha da palavra, a cirrose cardíaca a gente chama de dermato de misnomer, uma falha de denominação. Então, o que a gente tem? Né? O represamento, ele se dá principalmente na zona 3, né? A lembrar que o fígado é dividido em zonas, a gente entra pela porta, então a zona 1 é a porta, a veia centrolobular é mais distante a 3, entre elas a gente tem a intermediária, que é a zona 2, né, a área 2. Então vocês vão ver que a congestão, ela se estabelece principalmente na área da veia centrolobular, ela está distendida e repleta de sangue. E os sinusoides, que é um sistema venoso modificado, ele vai apresentar também distendido e preenchido por sangue. Tá? Então o sangue está dentro do sistema venoso, ele não está extravasado, não é uma hemorragia. Né? Vocês têm uma estase, uma lentificação de fluxo, uma diminuição de temperatura. Isso pode determinar também aumento da pressão hidrostática, levar a edema, uma série de fenômenos. Esse caso provavelmente é secundário a uma insuficiência cardíaca. Vocês veem que aqui tem a veia centrolobular,
aqui a zona intermediária, um vaso tributário maior, uma veia tributária maior. Vocês veem que a proximidade da veia centrogular, ela está muito mais vermelha, significam hemácias, né? Constituído por hemácias. E vocês veem que nessa ponta de cá, do lado esquerdo, vocês têm um espaço porta. E ao redor do espaço porta está bem limpo, não tem essa apresentação avermelhada, né? Não tem essa quantidade enorme de hemácias. Ela fica longe, né? Então, é tipicamente de zona 3, que é uma apresentação típica de insuficiência cardíaca. Vocês vão notar uma outra coisa curiosa de material rico em sangue. Se vocês olharem o material hemático, ele está cheio de pontinho e parece pontinhos negros, né? Na verdade, ele é esverdeado, é um verde escuro. Isso aí é deposição de cristal de formaldeído. O formaldeído em meio ácido, ele precipita e dá essa sujeira. Então, é meio chato, né? Um material muito rico em sangue, ele fica sempre com esse material cristalóide verde bem escuro. Né? Uma coisa assim que a gente tem que esquecer, né? Vocês têm aqui o espaço porta, com as estruturas, aqui um ducto, aqui uma veia, não dá para ver a artéria, e vocês veem que ele está com um espaço sinusoide bem clarinho. E em direção da veia centrolobular, vocês têm essa distensão do sinusoide e da veia centrolobular preenchida por sangue. Como ele está dentro de um sistema venoso, a gente vai dizer que é uma congestão. Tá? Mesma coisa, veia centrolobular, vocês veem que ele tem uma apresentação dentro do espaço da zona 3, né? Essa zona mais distal em relação ao espaço porta. E é importante, porque vai chegar a um determinado ponto que essa congestão vai gerar uma pressão hidrostática tão grande que ele não consegue fazer um atendimento arterial adequado, né? O sistema venoso começa a impedir a entrada de sangue oxigenado. E essas células vão entrar em sofrimento. E você lembra, a primeira coisa que acontece no sofrimento celular é edema celular. Então, a gente vai ter degeneração hidrópica dos hepatócitos ao redor da veia centrolobular. E se isso for continuado por um tempo prolongado, lembrar que as células têm um determinado tempo e tolerância. Ela vai entrar em falência total e morte, né? E aí vocês vão ter necrose do tipo coagulação num leito hemorrágico. Então, uma necrose de coagulação com hemorragia. É uma coisa meio complicada. Ó, vocês têm o espaço porta, o ducto pequeno hepático, uma artéria, uma veinha bem pequena na periferia, sinusoides relativamente limpos e chegando em direção à veia centrolobular, vocês têm a congestão, essa distensão do espaço sinusoidal, que é uma veia modificada, repleta de sangue, está dentro do vaso, não é hemorragia. E vocês veem que dá para ver agora que o material é esverdeado, né? Essa precipitação do cristal de formaldeído. Ó, na área centrolobular, vocês têm também uma mistura, às vezes, esse material amarronado, mais claro, isso é hemociderose, porque vocês têm a célula de Kupfer, que é uma célula ichtiocytária, um macrófago modificado, um macrófago adaptado às situações do sinusoide, e essas células vão fagocitar essas hemácias à medida que elas são degradadas, elas têm um tempo de viabilidade, elas vão ser destruídas, vão ser fagocitadas e vão gerar pigmento do tipo hemociderina, né? Pigmento com ferro. Tá? Veia centrolobular, e não sei se vocês estão vendo que os hepatócitos aqui ao redor da veia centrolobular, elas estão separadas pelos sinusoides ricos em sangue, a gente não vê direito parede, célula endotelial, ela é muito delicada, mas entre, né, os sinusoides, entre as bolinhas cor de cereja, né, elas não são exatamente vermelhas, elas são leve vermelho alaranjado, vocês têm hepatócitos desprovidos de núcleo, porque eles já entraram em falência total. Além disso, quando vocês vão mais para a periferia, o hepatócito está melhor preservado, ele está cheio de bolha, né? Por quê? Porque eles fazem esteatose, que esteatose é outro grito de terror, né? Um grito de dor, como o hepatócito geme, degeneração hidrópica, esteatose, e no final, quando ele está falecendo, necrose de coagulação, que no caso, num leito congesto com hemorragia. Porque daí ele sai, né, de dentro do sinusoide, rompe, aí mistura, né? Uma série de coisas. Aí vai ficando cada vez mais complicado, né? Então, de novo, vocês têm espaço porta, e na direção da veia centrolobular, vocês têm essa área de congestão. Parece a mesma coisa, só que isso é uma situação mais tardia, então uma lesão crônica, a lesão mais aguda, as lesões, elas são iniciais. As aparências são muito semelhantes, uma pequena diferença, tá?
espaço porta, dá para ver que a veia está congesta também, no espaço porta, mas ele é muito mais exagerado em direção à veia centronubular, mesmas condições, né? Especialmente insuficiência cardíaca e hipertensão do sistema porta. De novo, espaço porta, né? Está um pouquinho inflamado, em direção da veia centronubular, vocês têm a presença dessa mancha avermelhada, na verdade é uma coleção de hemácias, com precipitação de formaldeído, e aqui já tem células inflamatórias. Por quê? Lembrar que essas situações que levam a dano em morte celular por necrose, ela vai ser imunogênica, vai gerar uma resposta inflamatória, e isso vai ter todas as consequências, inclusive de reparação, vai gerar fibrose. E como é que a gente chama fibrose no fígado? Ela é mal denominada cirrose, tá? Mas cuidado, cirrose hepática é uma situação que a gente tem da fibrose entre os espaços portas. Quando ele é invertido, quando é ao redor da veia centronubular, isso corresponde assim, a esse misnomer, nessa desdenominação de cirrose cardíaca, que, por um lado, não é uma cirrose verdadeira, e, pelo outro lado, não é no coração, é no fígado, né? Mas por que cirrose cardíaca? Né? Porque é um tipo de fibrose geralmente associado à doença cardíaca e insuficiência cardíaca na maior parte das vezes. Tá? Então, é um nome antiquado, mas continua sendo utilizado assim, de uma maneira bem disseminada, diga-se de passagem. Espaço porta, veia centrolobular, espaço porta, vocês veem que ele está bem centrado na zona 3. Né? Então, ele é muito semelhante, espaço porta, vocês veem que os hepatócitos, mesmo junto ao espaço porta, já começam a apresentar células sem núcleo, mas a extensão da necrose de coagulação é mais extensa, vacúolos bem definidos por esteatose, esteatose é muito rápida em qualquer tipo de sofrimento, inclusive em isquemia, que a gente sempre pensa a degeneração hidrópica, mas no fígado, a esteatose ela também ocorre em situação de isquemia. E a grande diferença é que a gente já começa a ver traços fibrosos em direção à veia centrolobular. É muito difícil de caracterizar isso, porque não é uma coisa, primeiro, muito exuberante, e segundo, está tapado de células de hemácias. E aí é bem difícil. Mas só para saber, né? É isso que determina a cronicidade, que eu sei porque a lesão é crônica. Tá? Então, de novo, veia centrolobular, hepatócitos desprovidos de núcleos, células inflamatórias, que são os núcleos mais escuros, algumas irregulares mais verdeadas, cristal de formaldeído, né, porque precipitou no meio ácido. Vocês veem que é bastante repetitivo, né, para felicidade até. Com congestão é bastante fácil. Células inflamatórias, e esses mais aquadradados, né, material cristalóide, algumas têm até reflexo, para mostrar que é cristal, elas correspondem à precipitação do cristal de formaldeído. Tá? Vocês veem ali a veia centrolobular, não tem núcleo, né? Os núcleos que a gente enxerga são núcleos do interstício, elas são correspondentes às células inflamatórias, inclusive algumas já formando, fazendo cariorex, porque elas também estão entrando em falência. Lembrar que a célula inflamatória que gosta, né, que suporta, na verdade, a isquemia, zonas de hipóxia severa, é o neutrófilo, aquela célula maluquinha, e é cheia de produtos químicos, mas é completamente doida, né? Você atira assim de cabeça. Tá? Vocês têm aqui a periferia, a zona mais para a zona 2, em direção ao espaço porta. Vocês veem que já tem vacúolos em degeneração hidrópica, zona de congestão e a zona de necrose de coagulação com células inflamatórias em direção à veia centrolobular. E aí o material castanho esverdeado, que é o cristal de formaldeído. O mais escuro é o cristal de formaldeído, o mais marrom clarinho é a hemosiderina. Ela tem uma cor, assim, lembra um pouquinho cor de tijolo, né? Ó, vocês têm de novo, veia centrolobular, células inflamatórias, provavelmente tem fibrose, os hepatócitos, as traves hepatocitárias ali separadas pelos espaços sinusoides, desprovidas de núcleo, necrose de coagulação, e tem inclusive inflamação no espaço porta de tão exuberante. Vocês veem que é um processo bem mais importante, relevante, comparado com aquela aguda, que era um quadro mais inicial. Então, já começa a ter fatores adicionais para complicar mais a história, né? Então, vocês veem que congestão hepática, é interessante saber o conceito de congestão hepática. Se ela é aguda, se ela é crônica, eu vou ter um contexto clínico também, que ajuda muito, né? Já que aquela fibrose nem sempre é uma coisa muito evidente, especialmente num leito muito congesto, já, inclusive com hemorragia.
Tá? Não existe fenômenos isolados, todos os fenômenos eles são mistos, né? Eles sempre têm sobreposição de achados. Isso é meio chatinho, mas a gente tem que aprender a valorizar o que é mais importante para poder chegar a um diagnóstico. Senão a gente enlouquece, porque tudo vai ter um pouco de tudo, né? Especialmente em pacientes assim, internados em UTI, esses pacientes de insuficiência cardíaca, muitas vezes eles vão estar cheios de medicamento, manipulados, então, né? Assim, ó, uma sobreposição de fenômenos bastante severos, né? Aqui vocês têm um rim, né? Vocês veem aqui a parte da cortical, medular, dá para ver os glomérulos de longe, sistema pialo-calicinal, distendido, né? E que chama a atenção é que ele está cabendo direitinho na lâmina quase que inteiro, né? Então não é um rim muito grande. E o que a gente pensa? Isso é rim de criança. Na verdade, é um rim de um recém-nascido prematuro, tá? Então, o que é importante? Que vocês têm sangue fora de vaso. Como é que a gente chama sangue fora de vaso? A gente chama de extravasamento. Tá? Extravasamento vem daí, né? Isso é uma hemorragia. A hemorragia é muito comum quando eu corto o dedão, né? Passei o dedão numa folha de papel, aquela coisa horrorosa que arde pra caramba, né? O papel arde mais do que faca. Vocês vão ver que essas hemorragias por cortes, né, ou por bisturi mesmo durante uma cirurgia, elas não são amostradas, porque não tem interesse. A clínica já é soberana, não precisa de biópsia para saber que uma hemorragia no ferimento é uma hemorragia. Mas, em situações clínicas em que a gente não tem um ferimento aberto, isso é mais relevante. E, nesse caso, é um recém-nascido prematuro e o sistema circulatório deles é muito frágil. Você imagina a espessura dos vasos. E oscilações com picos hipertensivos podem gerar hemorragia em diversos sistemas, incluindo rins e incluindo o sistema nervoso central, onde frequentemente é fatal. Isso determina, muitas vezes, a morte, né, desse recém-nascido, principalmente prematuros de pequeno peso, pequena idade gestacional, o famoso PIG da obstetrícia. Então, vocês têm, principalmente, na zona medular, ali entre os túbulos, inclusive, ele emoldura, né, deixa o túbulo mais exuberante, entre os túbulos no interstício, então fora do vaso, ele tem hemorragia. Toda hemorragia ela é intersticial. Tá? Ela sempre vai ocorrer num leito que não é, num tecido que não é o leito vascular, arterial ou venoso. Ó, vocês têm a cortical, tá um pouquinho congesta, e vocês têm hemorragia predominantemente na medular. Aqui vocês têm os glomérulos renais. Eu não sei se vocês notam que o glomérulo de criança muito pequena, muito jovem, né, das crianças recém-nascidas, principalmente prematuras, ele tem um aspecto glandular, né, ele parece outra estrutura, não é aquele glomérulo maduro do adulto, ele tem as células mais exuberantes, né, o tufo é mais celular, e o espaço ali da cápsula de Bowman, entre o espaço, né, entre o tufo glomerular e a cápsula, ele é menor, né? Ele parece estar ocupando todo o espaço. Ele está congesto, tá? Então, vocês têm sangue fora de vaso, intersticial, hemorragia, e sangue dentro de vaso, no tufo glomerular, uma congestão. Ó, hemorragia, vocês veem que aqui nesse caso, ele está no interstício da cortical, a gente tem os glomérulos congestos, e vocês veem de novo aquele material granular escuro, né, verde escuro, e corresponde a cristal de formaldeído. Essa é a desgraça do sangue, a gente sempre vai ter esse diabo de cristal de formaldeído, exceto se a gente, tentar tamponar essa solução de formaldeído, que geralmente é com carbonato de cálcio, e barbara joga uma barra de giz dentro do formol. Só que como isso gera custo, né, a gente termina não fazendo, até porque a gente desliga, né, a visão para esse cristal e toca adiante. Vocês têm no interstício, aqui entre os túbulos, na medular, presença de hemorragia, né? Sangue fora do vaso. É bem simples esse conceito, mas é interessante porque ele vai aparecer em situações clínicas diferentes do que a gente imagina, né? Não vai mandar uma biópsia de um ferimento, de um corte, tá? E, inclusive, ele está determinando a morte das células tubulares. Deixa eu só voltar. Aqui, ó, vocês têm a presença desses cilindros hialinos dentro dos túbulos, que corresponde à necrose cortical, à necrose tubular aguda, né, que é causada provavelmente por fenômeno isquêmico associado à pressão, né, do interstício sobre o vaso,
vai determinar a isquemia lá pelas tantas. De novo, sobreposição. Vocês têm hemorragia, congestão, isquemia, tudo no mesmo bloco, na mesma lâmina. Aqui vocês têm, né, no interstício, entre os túbulos, a presença então, de hemácias, um pigmento do formaldeído e a presença de material hialino, que pode corresponder à necrose das células tubulares. Tá? Esse aqui é um desafio, né? É uma lâmina que, em prova prática, gostam muito de colocar, os professores gostam muito de colocar, porque a gente olha e não consegue determinar, né? A primeira impressão que a gente está vendo é um tecido adiposo muito alterado. Só que isso não é tecido adiposo, isso é pulmão. O que vocês estão vendo são o que sobraram de alvéolos. Mais de 80% dos espaços alveolares estão ocupados por esse material hialino. Vocês sabem que hialino é cor-de-rosa, né? É eosinofilia, né? Uma lesão, um material eosinofílico. Então, quando eu falo hialino, entendo como cor-de-rosa em termos de cor, já que a minha linguagem binária é rosa e roxo, né? HE é sempre rosa e roxo. Vocês têm, então, a presença desses espaços alveolares ocupados por esse material hialino, não tem um formato próprio, difuso, ocupando a maior parte do espaço, junto, de novo, né, a material em cristal de formaldeído, porque tem sangue associado. Tá? Então, olhar mais de perto, vocês têm os vasos dos septos congestos, eles são muito grandes, eles são extremamente delicados, e vocês veem que boa parte dos espaços alveolares, eles estão preenchidos por esse material, que vocês veem é um rosa bem mais tênue comparado com a cor da hemácia, né? Então, isso não é hemorragia. E que é isso? Isso é líquido de edema. Nesse caso, é um transsudato. Vocês têm um líquido com baixo teor de proteínas, diferente do exudato, um pus, por exemplo, que a gente viu no bloco 2 do professor Tadeu. Então, isso corresponde a um edema dentro do alvéolo, numa situação clínica emergencial muito relevante, que é o edema agudo de pulmão, tá? O EAP. Então, é interessante, porque é uma causa muito comum de atendimento em emergência, ou em atendimento em paciente descompensado em UTI. Ele é causado por várias situações, mas a mais comumente associada são situações de falência do músculo cardíaco, insuficiência cardíaca, inclusive aguda, secundária, a um infarto agudo do miocárdio muito extenso, às vezes determina a morte do paciente, e é uma situação que eu tenho que atender rápido, porque as trocas gasosas, elas estão muito comprometidas. E se o paciente conseguir falar com vocês, vocês vão, a primeira coisa, é uma coisa absurda, eles borbulham quando eles falam. Se vocês quiserem saber o som do edema agudo de pulmão, vocês peguem um desses sal de frutas, eno, sabe, esses que a gente toma para azia, larguem num copo de água e botem o ouvido encostado. É esse barulho de fervura que vocês escutam. Às vezes, quando o paciente abre a boca, não precisa nem botar estetoscópios, eles literalmente borbulham. E eles vão expressar dizendo, doutor, eu estou morrendo, faz alguma coisa. Se eles conseguirem falar, tá? E realmente, se a gente piscar o olho, eles morrem por insuficiência ventilatória extremamente aguda. Tá? E aí, eu vou trabalhar com algo que tire líquido de dentro desse espaço alveolar. Tá? E uma das coisas que a gente pode utilizar para diminuir a quantidade de volume sanguíneo, né, é o determinante do edema agudo de pulmão, ele está passando a partir do aumento da pressão dentro dos vasos, do septo, esse líquido sai do sangue para dentro do espaço alveolar, dentro de uma situação de uma hipertensão causada por uma insuficiência cardíaca, represamento retrógrado, em direção ao pulmão, do lado esquerdo, e vocês vão ter que tirar líquido, né? Então, maneiras de tirar líquido. Pega, corta uma artéria e deixa ele sangrar. Mas isso é muito primitivo, não se faz, não é uma coisa factível. Né? Fazer o paciente entrar em choque e morrer de outra forma. Segunda coisa, né? Os alunos se lembram sempre de diurético. Né? Diurético é ótimo, só que diurético demora a fazer efeito e é lento, ele não vai fazer efeito em 15 minutos como eu quero. Então, ele é muito bom para uma complementação, tá? Mas ele não é bom para uma fase aguda. Então, o que eu vou fazer? Tem um fármaco maravilhoso que causa, com um efeito secundário, não é o efeito principal dele, como efeito secundário, o represamento do sangue, principalmente em membros inferiores, tá? No sistema venoso, no sistema venoso dos membros inferiores. E isso dá a impressão para o organismo de tirar líquido de circulação.
Eu estou diminuindo o volume sanguíneo e vou diminuir a pressão sobre esses capilares e, consequentemente, eu vou diminuir a passagem, né, de líquido transsudato para dentro do alvéolo. E que fármaco maravilhoso é esse? É a famosa morfina. Tá? Por incrível que pareça, morfina tem um efeito fabuloso. Vocês injetam no paciente, em questão de 10 minutos, ele volta ao normal. Tá? Ele ressuscita. É algo fascinante de ver. Né? E muito paciente gosta de morfina também, né? Ela tem aquele para efeito, né? Para alguns é fascinante. Eu vou dizer que eu já usei morfina, eu não gostei nem um pouco, porque ele dá uma náusea do cão, né? Eu estava com o Intracat na Suitlávia, quando eu injetava no Intracat, aí eu começava a salivar já de náusea, né? Então eu até sabia, não precisava nem me contar que eu sabia que estava me dando morfina. Eu pedia, não, dá morfina, por favor. Não. Eles adoram dar morfina para a gente em UTI, não sei por que cargas d'água, né? Principalmente quando é médico. Aí eu ficar quietinho. Aqui o espaço alveolar em negativo significa que ele está irado, grande parte dos espaços alveolares preenchidos por líquido de edema, no caso, um transsudato. Junto tem uma congestão, o septo está congesto, está dentro do sistema vascular septal, mas vai ter massa também dentro do alvéolo, porque ela pelas tantas rompe a parede desses vasos extremamente delicados. Então vocês podem ter hemorragia, podem ter macrófagos fagocitando hemosiderina, antigamente chamadas as células do vício cardíaco, que era um marcador de que o paciente já tinha feito algum grau de edema pulmonar. Hoje elas são chamadas de células da insuficiência cardíaca, corresponde a macrófagos fagocitando hemosiderina, né? Também chamados, um nome bem elegante, siderófagos, é um nome bem mais legal, né? Vocês têm ali os vasos congestos e bem distendidos, em presença de pigmento que corresponde, né, material de formaldeído, os septos alveolares e a presença do líquido de edema, né? E vocês têm aqui, então, um transsudato. Vocês veem que ainda tem umas bolinhas de ar, né, presas dentro do espaço alveolar, ele não está praticamente todo ocupado, mas não está funcionando, ele não está funcional para troca gasosa. Então, o paciente literalmente está afogado. É a mesma coisa que tu entrar em água, tanto de rio quanto água de mar, o efeito final vai ser o mesmo, se a água é salgada ou se a água é dita doce, né? Vocês vão ter um edema agudo de pulmão, nos dois sentidos. Entra água direto no pulmão, vocês estão fazendo um edema agudo, mesmo que seja exógeno, né? E a mesma coisa a gente está vendo aqui. Eu vou contar uma história familiar, né? A minha avó materna, ela morreu em 89, ela morreu com 90 anos de idade, ela tinha um brutal de uma insuficiência cardíaca. E ela era uma mulher muito pequena, ela tinha 1,52 m, né? Então, pesava, quando ela ficou velhinha, ficou muito magra, ela pesava uns 42 quilos. E ela tinha uma insuficiência cardíaca terminal, na época não se fazia tanto transplante, também não era indicação pela idade, né? Ela tinha uma insuficiência cardíaca que gerava dois padrões, né? Se desse um pouquinho de líquido a mais, se ela tomasse meio copo de água a mais na dieta, ela fazia edema agudo de pulmão. E se não desse água, ela fazia coma hiperosmolar. Então ela vivia em UTI, ela ficava 5 dias em UTI e 2 dias em casa. Assim foram os últimos 3 anos de vida dela, né? Então, uma das coisas, né, a gente às vezes tem que deixar o ente querido partir, porque essa de deixar em UTI, a gente discute muito, né? Então, ela era uruguaia, né? E vocês sabem que o pessoal de origem hispânica gosta muito de vinho, né? Então, ela tinha o hábito de tomar meia garrafa de vinho no almoço, meia garrafa de vinho na janta. E quando ela começou a fazer insuficiência cardíaca, fases mais terminais, a primeira coisa que o cardiologista fez foi restringir líquido, inclusive o vinho dela. E ela ficou bastante insatisfeita. Ela resolveu fazer uma troca com ele, né? Ela disse assim, olha, eu paro de tomar vinho desde que tu deixa eu tomar um copo de Fernet. Ao invés de uma garrafa de vinho por dia, tu vou tomar um copinho de Fernet. E ele perguntou, o que é Fernet? Né? Fernet é um bitter, né? É um destilado alcoólico, né? Com ervas. O cardiologista não sabia direito o que era, aceitou muito bem. Né? Ó, que ele não sabia que o Fernet tem quase 50 graus de teor alcoólico. Ela estava trocando, né, volume por concentração de álcool. A velhinha era esperta. Ó, vocês têm as vacuolizações onde sobrou ainda ar, né? Um líquido de edema, vocês veem o septo extremamente espessado, isso aqui é 4, 5, 10 vezes a espessura do septo, o septo é fininho, né? Um papel de seda, com células inflamatórias, macrófagos, inclusive tem um pouco de antracose, com congestão, com hemácia extravasada. Aqui embaixo, mais cor de tijolo, vocês têm os siderófagos, aqueles macrófagos, chamadas células da insuficiência cardíaca. Ó,
Macrófagos com uma mistura de antracose com hemosiderose, líquido de edema, congestão e edema septal, já numa situação mais inflamatória, né? Uma lesão já um pouco mais velha, já tem algum tempo de evolução e provavelmente ela é reentrante, né? O paciente está fazendo ciclo, que é a história típica do paciente com insuficiência cardíaca. Outras situações podem causar, sem ser insuficiência cardíaca, um infarto agudo do miocárdio. Essas são as mais comuns. Mas, inclusive, uma situação que a gente vê em incêndio, parece estranho, né? Mas a aspiração de gases quentes, ar mesmo, aquecido, em temperaturas muito altas, 90 graus, ele vai gerar dano endotelial direto ao septo alveolar. Isso vai gerar dano endotelial, escape de líquido em transsudato e vai dar edema pulmonar. É um edema de causa física, né? Então, tem várias outras causas e vocês podem dar uma olhada ali no capítulo de insuficiência cardíaca, que isso é uma coisa, e principalmente quem for fazer emergência, UTI, cardio, medicina interna, não mandatório saber, né? De novo, ali a mistura mais cor de tijolo é hemosiderina, mais escurinha, antracose. Vocês veem que tem uma quantidade bem importante de macrófagos, mostrando que esse paciente está ciclando, né? Isso aí não é uma primeira vez. Macrófago denuncia que é uma lesão contínua. E aí vocês têm uma estrutura que eu não sei se vocês foram apresentados na histologia, que é muito interessante, porque é uma estrutura tubular. Vocês têm uma estrutura em camadas, com luz, só que ao invés de ela ser uma luz circular, ela é toda irregular por causa dessas pregas da mucosa, né? E elas têm um nome bem interessante, elas são chamadas de plicas, tá? Tem um L, cuidado, tá? Para não errar o nome. São chamadas de plicas, e elas são características da tuba uterina, né? Então, trompa de Falópio, para quem é mais antigo, tuba de Falópio. É um nome mais moderno, a gente não gosta muito de epônimo, é uma coisa meio antiquada, se a gente pode, a gente abandona e usa um termo mais técnico, a gente vai chamar de tuba uterina, né? Então, o que é interessante? Vocês vão ver que na camada muscular, vocês têm vasos distendidos cheios de sangue. Então, vocês têm sangue dentro do sistema principalmente venoso, vocês têm uma situação de congestão tubária. Tá? Em que situações eu posso ter uma congestão tubária? Ela pode ser completamente artefatual, porque durante a esterectomia, se for retirado a tuba uterina, geralmente não se tira o ovário para não dar menopausa cirúrgica, né? Não fazer insuficiência ovariana. Mas se tiram frequentemente as tubas para evitar qualquer problema, até de uma gestação ectópica tubária. O paciente pode gestar fora de útero, né? Mesmo esterectomizada. Pode acidentalmente, mas é uma coisa bem improvável. Se tira, né? Frequentemente as tubas são retiradas em esterectomia. E durante o procedimento, elas são pinçadas, né? Justamente para parar o sangramento. E esse pinçamento é suficiente para dar uma congestão. Então pode ser simplesmente cirúrgica, sem nenhum contexto clínico, né? Ela é por procedimento, mas ela pode estar relacionada à compressão. Isso acontece muito em tumores de ovário, e aqui tumor, expansão volumétrica, eu posso ter uma lesão cística benigna, que é muito comum, cisto seroso de ovário, ultra comum. Vocês podem ter um cisto muito grande, esses cistos, frequentemente, eles rotam, né, a estrutura, que vocês têm a tuba sobre o ovário, né, elas giram a estrutura, isso determina a pressão, principalmente do sistema venoso, porque ele tem a parede mais delicada, ela comprime com mais facilidade e vai gerar congestão. Então, ele pode denunciar a presença de uma lesão ovariana, né, associado, e que foi retirado, porque muitas vezes a tuba também está alterada. Então, vocês têm, principalmente no sistema venoso, a presença de sangue represado. Mas tem uma coisa curiosa, e por isso que eu acho que esse material aqui é cirúrgico, tá? Ali tem uma coisa que me denuncia que isso é artefatual. Tá? Vocês têm a congestão, inclusive, na área ali da mucosa, né, mucosa, e vocês têm vasos de parede espessa, que na verdade são artérias. Opa, então isso não é congestão, isso é hiperemia. Então vocês têm predomínio de congestão com hiperemia secundária. Tá? A hiperemia aqui é menor, então a gente vai dizer que ela é secundária. E isso significa que todo o sistema está alterado. Então, isso é muito frequente em pensamento, né? Então, provavelmente isso é secundário. Porque não tem alterações nessa tuba, ela é completamente normal. Ela só está com esse aspecto congesto e levemente demasiada, por causa justamente desse empresamento de sangue, aumenta a pressão dentro do vaso, vai levar à formação de passagem de líquido, transsudato, edema intersticial. Ó.
Vocês têm paredes de vasos, vasos de paredes mais finas e vasos de paredes mais grossas, né? Aqui uma artéria, uma veia, uma veia. As artérias tendem a ser redondas e ovaladas e as veias são mais anguladas, também de uma outra maneira. Só cuidado, as veias de membro inferior, elas às vezes podem ser bem grossas e mimetizar uma artéria. Aí uma maneira da gente fazer o diagnóstico diferencial é quando vocês têm a presença de válvulas. Você teve a felicidade de cortar no plano da válvula. Aí matou a charada, porque só a veia de membro inferior tem válvula, tem sistema valvular. Ó, vocês têm uma congestão predominantemente venosa, mas aqui vocês têm até artérias de pequeno calibre. Vocês têm uma pequena distensão, o tecido conjuntivo, que está meio aberto, ele está mais claro do que o habitual. Compara essa plica aqui em cima com essa zona aqui de baixo, né? Essa aqui está mais rosinha, essa aqui está mais clara, por causa de edema. Né? Acontece consequência. Não existe pureza, né, absoluta no mundo patológico. No mundo patológico, a gente sempre tem sobreposição de achados e a gente vai dar um predominante para poder fechar um diagnóstico. Então, vocês têm ali o epitélio tubário, que é aquele epitélio ciliado, né, cilíndrico simples ciliado, às vezes ele dá uma falsa impressão de estratificação, mas não é igual ao respiratório. Ele tem cílios que ficam se movimentando, é a coisa mais bonita de ver eles em atividade, porque eles vão girar, né, o óvulo, eles vão direcionar o óvulo para dentro da cavidade uterina, então eles batem em direção à cavidade uterina, eles têm inclusive direcionamento, a coisa mais sofisticada do planeta. Ó, células ali, vocês estão vendo a pontinha ali em escova, né, os cílios, uma coisa muito bonitinha nessas células. É um tuba uterina, é um órgão histologicamente muito bonito, muito elegante, numa situação relativamente simples, uma congestão tubária, provavelmente secundária a um pinçamento durante um procedimento cirúrgico. Certo? Essa foi a primeira aula. O segundo material corresponde à aula que eu comentei na semana passada, né? A segunda aula prática é a aula que envolve, né, a doença, a humanidade, né? Porque a gente chama de mundo ocidental, mas a gente sabe que não é só ocidental. Até porque a maior parte da Europa não está no Ocidente, ela está no Oriente. Se a gente pegar a linha de Greenwich, só a Inglaterra que está para o lado de cá. Então, eles são orientais, nós é que somos ocidentais, a América que é ocidental. Não dizer que oriental é asiático, não. A Europa toda, né? É praticamente asiática. Desculpa, oriental. Uma denominação geográfica meio infeliz. Interessante, né? Vocês têm um vaso, uma artéria, vocês têm uma parede muscular que tem uma veia bem comprimida do lado, vocês têm uma artéria com uma luz e ela está literalmente excêntrica, está fora do centro, ela está virada para o lado esquerdo. Por quê? Porque eu tenho um espessamento da parede. E o que causa esse espessamento? Vocês têm, então, uma lesão parietal, que é a subintimal, né? Ela é na íntima, abaixo da íntima, em que vocês têm na parte externa uma cápsula fibrosa e um centro mais necrótico, vocês têm detritos, material celular, material amorfo, homogêneo, cristal de colesterol, e na periferia, né, entre a cápsula e o material do centro necrótico, vocês têm as famosas células espumosas, aqueles macrófagos com lipídio intracelular. Então, o lipídio pode ser extracelular, cristal de colesterol, como pode ser lipídio intracelular. Aqui vocês têm, inclusive, material hemático aderido, não sei se é trombo, pode ser simplesmente material durante a coleta do material, ele coagula, né? A gente tem que puxar para ver se ele fixa ou não fixa. Você sabe que o trombo é aderido, enquanto que o coágulo pós-morte ou pós-amputação, ele é solto, a gente puxa, ele sai totalmente, né? Sai como um molde. Cápsula fibrosa e o centro necrótico, em que você já vem, nesse aumento, um material que parece um grão de arroz bem longo, né? Isso é um negativo, porque o material ele foi lavado durante a preparação com xilol, o material rico em lipídio ele é totalmente excluído, ele cai fora, e ele vai dar uma impressão negativa, né? Que a gente diz que é branca, mas não é nada, né? Não existe material aí. Esse material aparentemente branco corresponde ao negativo do cristal de colesterol. Uma parede fibrosa, vocês têm uma mistura de fibroblastos, fibrócitos e células musculares lisas, né, na direção da cápsula. Aqui vocês têm a periferia da cápsula e o início do centro necrótico.
a parte central da necrose, cristal de colesterol, aqui a periferia com a cápsula, porque tem mais células inflamatórias, quando começa a aparecer célula inflamatória, eu sei que eu estou saindo do centro necrótico em direção à cápsula. Aqui vocês têm a periferia com células musculares lisas, pedaço da parede arterial com elástica, as células espumosas e cristal de colesterol em direção ao centro necrótico. Então, vocês têm proliferação muscular lisa, material fibroso, células espumosas, linfócitos pequenos maduros, material necrótico e alino amorfo, cristais de colesterol extracelulares, né? E as células espumosas com lipídio intracelular. Ó, células espumosas, elas estão retendo o lipídio, então elas vão ficar estendidas e bem gordinhas, contendo esse material, e de novo é negativo, né? Ele foi lavado durante a preparação do xilol. E frequentemente, esse material, é um material em que ele tem um dano e morte celular, ele vai apresentar calcificação do tipo distrófica. Tá? Então, é muito comum aparecer esse material basofílico granular amorfo grumoso, às vezes meio cristalóide, que corresponde, então, à calcificação distrófica. Cristal de colesterol, célula espumosa, linfócitos. Na trombose recente, geralmente a gente tem um vaso detonado, não é um vaso normal. Então, vocês vão ver que comprimido por essa grande estrutura hemática arredondada central, vocês têm uma placa de aterosclerose. Não tem 2 em 1, né? Por que eu sei? Porque tem uma barbadinha aqui, vocês têm material calcificado, tem calcificação distrófica na periferia, tá? Entre o centro necrótico e a cápsula. E sempre que tiver a presença de calcificação em vaso, eu sei que tem algum grau de aterosclerose. Mas em direção da luz, eu vou ter esse material hemático, e isso não faz parte da aterosclerose. Isso é uma superjunção, e vocês tiveram uma trombose em cima de uma parede danificada em que houve dano endotelial. Tá? Então, esse é um material hemático relativamente recente, em que vocês veem no pequeno aumento a presença dessas ondulações, que ora são claras e ora são mais escuras, formando esse padrão zebrado. Isso tem um elegante nome, aqui é um epônimo que não tem outra troca, chamada linhas de Zahn, né? Em alemão, Zahn, né? E significa dente em alemão. Então, é interessante porque a linha de Zahn, ela ocorre sempre com o paciente vivo, ela não ocorre em coágulo pós-morte, ela denuncia que o paciente teve a precipitação de sangue, por ação gravitacional, ele vai se separando áreas mais sólidas e áreas mais líquidas, as áreas mais sólidas ficam mais escuras, as áreas mais líquidas ficam mais claras. E essa, né, ondas zebrificadas, a gente poderia falar, elas são típicas de trombose, no caso, uma trombose recente. Aqui vocês têm o espregamento, né? Isso pode ser artefatual, ou pode ter um espaço, trombose não precisa ocupar toda a circunferência do vaso. E uma coisa importante, que a gente vai olhar em maior aumento, é a ausência de células endoteliais, tá? E podem ocorrer paranoics, lembra? Morte celular de células endoteliais em situações de dano, inclusive aterosclerose, que é uma situação importante, porque o dano endotelial é que vai causar o fator de trombose, a coagulação dentro do vaso e gerar trombose. Ó, vocês veem ali os cristais de colesterol, material calcificado, cápsula, e vocês veem o trombo hemático recente com as linhas zebradas, que são, né, as linhas de Zahn. Material basofílico, grumoso, quebrado, cálcio, cristal de colesterol, cápsula fibrosa, endotélio, né, zona intimal. Aqui a zebra já está um pouquinho mais difícil de ver, então se olha em grande aumento, se olha em pequeno aumento, que são as linhas de Zahn, material hemático, trombose recente. Ó, as linhas de Zahn com aquele ondulado, né, parece também beirada de praia. Aqui em direção à cápsula fibrosa, cristal de colesterol e calcificação, não tem quase núcleo necrótico, né? Vocês veem que a constituição da placa, a treumatosa, é variável. Pode ter mais cápsula, mais necrose, mais inflamação, na placa instável. E aqui vocês veem que em grande aumento a gente não enxerga direito a linha de Zahn, ela perde um pouco a definição e fica esse material hemático, vocês veem que ele está degenerado, ele já está começando a se desmanchar. Então essas células elas não duram muito tempo, ali durante trombose, elas em questão de algumas horas elas já começam literalmente a sofrer essa degeneração, essa degradação e ficar esse material hialino grumoso, né, amorfo, sem um formato próprio. Aqui a beirada, em que vocês têm
a borda da parede vascular na placa do ateroma, o início da trombose, e vocês veem que entre eles deveria ter célula endotelial. Tá? Isso é importante, porque daqui a pouco eu vou mostrar uma situação que a célula endotelial vai ter presente, e eu faço o diagnóstico diferencial. Vocês têm de novo ali, sangue bem recente, que as hemácias estão bem viáveis ainda, e vocês têm a parede vascular alterada, é uma cápsula fibrosa, ela está começando a depositar cálcio, ficando levemente roxinho, e ausência completa de células endoteliais, identificando um dano endotelial bastante importante. Na trombose canalizada, ela não tem nada a ver com trombose recente, ela é um universo completamente diferente. E essa organização que vai gerar recanalização é um tecido de granulação com fibrose de tipo cicatricial, é quase a mesma coisa. Eu vou gerar um tecido de granulação com mais ou menos canais vasculares e que podem levar a uma recanalização parcial importante ou quase nada insignificante, né? Aqui é para vocês verem uma artéria um pouquinho irregular, né? Ela está um pouquinho angulada, normal, vocês veem que não tem uma aterosclerose importante, ela está um pouco irregular, e em cima, essa que é alterada, vocês têm um vaso praticamente obliterado, né? E ao invés da gente encontrar um trombo recente com material hemático, eu tenho, na verdade, substituição por um tecido conjuntivo ricamente vascularizado, com vasos maiores, que são vasos mais velhos, os vasos mais jovens, eles são menores, junto a um background, a um fundo de processo inflamatório crônico, inato, vocês têm linfócito, pode ter macrófago, pode ter muciderina, pode ter um pouco de edema, e aqui a placa aterosclerótica está sendo denunciada pela presença de calcificação distrófica. Ó, vocês têm basicamente tecido de granulação, é um tecido de granulação intravascular. Então é fascinante, porque ela se organiza igual uma cicatriz de pele, por exemplo. Isso é muito legal, né? Os processos, eles são muito, muito confluentes, né? Os mesmos processos em órgãos completamente distintos. Ó, vocês têm, então, aqui a presença da parente, né? Está difícil de ver até onde está começando o trombo e onde está terminando a parede, porque não tem endotélio, mas eu sei que aqui a elástica é interna, porque a elástica é a primeira estrutura a calcificar. Vocês veem essa linha irregular sinuosa, é a camada elástica interna, e aqui já formou uma placa enorme, já destruiu todo o formato. O tecido de granulação, que já está evoluindo, né? Já tem alguns meses de evolução, num tecido conjuntivo frouxo, é demasiado inflamado, basicamente linfócitos, alguns macrófagos. Ó, os vasos gordinhos, né, eles vão confluindo e formando vasos cada vez maiores, a parede vascular, denunciada pela presença da elástica interna calcificada, os vasos com as células endoteliais protrusas, né, aparecem em barriga de grávida, isso também significa vasos relativamente jovens. Quanto mais jovem o vaso, mais gordinha a célula endotelial, quanto mais velho, mais achatado elas ficam. Os vasos são mais irregulares, vocês veem que aqui não recanalizou praticamente nada. Esse vaso está perdido, né? Tanto que foi amputação, e por isso que eu tenho esse vaso no material microscópico. E pode ter, no interstício, hemorragia, porque esses vasos são muito frágeis, e presença de macrófagos fagocitando pigmento hemosiderótica, hemosiderina ou siderófago. Tá? Ó, os siderófagos, né? Vaso, um pouquinho de congestão, hemorragia, ó, hemácia extravasada. Isso no meio ali do tecido neovascularizado, né? O tecido de granulação intravascular nesse trombo em organização. Eu sei que ele tem menos de 2 meses, ele tem algumas semanas, mas menos de 2 meses. Embolia pulmonar. Aí é uma coisa bem interessante, né? Primeiro, porque o órgão é pulmão, tá? Que diferente do edema, aqui vocês têm aquele aspecto, né, limpo, né? Aquele aspecto vazio. Na verdade, ar não tem cor. Um bronquíolos terminais, um epitélio do tipo respiratório, em que você tem um bronquíolo com aquele aspecto, né, todo irregular, preguiado, e do lado vocês têm um vaso, tá, com material hemático, né? E a pergunta que a gente faz é, como é que eu sei que isso aí é um êmbolo e não é um trombo, né? Tem 2 maneiras da gente trabalhar. O que é pulmonar eu sei, mas em qualquer órgão vai ser o mesmo tipo de padrão. Se a gente olhar, né, nesse vaso, uma artéria, ela tem a parede fina, delicada, porque ela está distendida, né? O trombo, ele faz um efeito rolha de champanhe, ele vai apertando, né,
tá? E distende o conteúdo, porque a parede é elástica. Vocês veem que a parede, em toda a sua circunferência, ela tem basicamente a mesma espessura. Diferente das lesões assentadas em cima de aterosclerose, trombose, que tem as paredes excêntricas e irregulares. Tá? Então, isso é uma maneira de ver. Segunda maneira é que quando a gente for olhar essa parede mais de perto, a gente vai ver presença de células endoteliais. E isso é fundamental, porque a trombose dá em cima de ausência de célula endotelial, porque tem dano endotelial. Tá? Além disso, geralmente, os êmbolos não têm linha de Zan, não tem uma linha de Zan identificável. É uma coisa assim que também ajuda, mas é um pouquinho mais difícil, porque nem sempre os trombos têm linhas de Zan bonitinhas, né? Às vezes também eles são meio chatinhos. O bronquíolo terminal, aquele padrão estreliforme bonitinho. Aqui a periferia do vaso, com a parede muscular extremamente delicada. Material hemático, vocês veem que lembra muito um trombo, porque ele é originado num trombo. E olha aqui, ó, já começa a aparecer células endoteliais bem delicadinhas, bem finas, bem afiladas, bem achatadas contra a parede. É um sinal de normalidade. Então, eu sei que esse vaso não tem placa aterosclerótica e provavelmente não é uma trombose. E a maior causa, né? Ó, célula endotelial, célula endotelial, célula endotelial, não tem revestimento numa parede com uma espessura circunferência absolutamente normal, né? Além disso, em adição, como uma coisa bem menor, nota de rodapé, vocês vão ver que na periferia do trombo, vocês têm a presença de células inflamatórias, porque esses trombos geram a imunogenicidade, eles são inflamatórios, lembra a história de imunotrombose? Então, eles vão determinar uma resposta inflamatória intravascular, que é outra coisa fascinante, e que é um conhecimento bastante recente, né? Uma coisa que a gente tem ainda que entender todos os acréscimos, especialmente agora com Covid, né? Então, ali vocês têm células inflamatórias, inclusive macrófagos, parede vascular habitual, com presença de células endoteliais fazendo revestimento, mostrando que esse vaso não está alterado. Certo, pessoal? Então, bastante interessante, porque são situações muito correntes, a gente vai ver isso muito na prática, tá? A gente vê bastante essas alterações circulatórias, maior causa de morte, morbidade em paciente, principalmente idoso, a gente vai ver isso mesmo em pacientes mais jovens, são relacionados, então, às doenças de causa circulatória, incluindo aterosclerose, incluindo embolia pulmonar, e incluindo, né, as alterações menores, edema agudo de pulmão, uma causa de morte importante num paciente que já tem uma doença cardíaca. Pessoal?